Cláudia Bock, estamos mais uma vez com o nosso programa Log Comex, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, sempre trazendo assuntos importantes, relevantes para o nosso cotidiano, principalmente nas áreas de logística e comércio exterior. Agradeço sempre aos nossos telenautas pela participação, envio de sugestões e de perguntas que ajudam a engrandecer o nosso programa. Participem sempre conosco, continuem mandando as suas perguntas. E hoje, aqui nos nossos estúdios, nós estamos recebendo dois convidados, que é a Tatiana Dipp, certo? Que ela é sócia da empresa Closet Gap, é isso? Correto. Quase não sai. Closet Gap. E o Fernando de Norman. Isso mesmo. Que é o gerente nacional de vendas da Closet Gap. Então, eu gostaria de agradecer a presença aqui de vocês. Tenho certeza que é um assunto bastante interessante que nós vamos estar conversando hoje, bastante interesse aí para o nosso telenauta, porque inclusive para mim foi uma novidade, eu não conhecia ainda essa ferramenta aqui que vocês utilizam. Então, antes de nós começarmos aqui com as nossas perguntas, aqui o nosso tema, eu gostaria que vocês se apresentassem para os nossos telenautas, falando da sua formação acadêmica, depois da sua carreira profissional, até chegar, né, na abertura da empresa. Mas a empresa a gente deixa para depois. Vamos falar um pouquinho de vocês primeiro? Então vamos começar com a Tatiana. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem. Queria agradecer aí o convite de todos. Eu sou engenheira química, formada pela Escola Politécnica da USP, fiz mestrado também na USP, mas em engenharia mecânica. Sempre gostei dessa área de criação, de desenvolvimento, então estudei vários cursos, eu tenho uma gaveta de diplomas, mas cursos técnicos também, na parte de mecânica, quando eu preciso aprender costura, o que precisa aprender de processo de injeção, de molde, fui lá para aprender, para conseguir desenvolver melhor os produtos. E eu trabalhei em várias áreas, trabalhei desde chão de fábrica, já fui vendedora, já fui professora, já fui um monte de coisa, fui coordenadora de projeto, em paralelo sempre levei meu sonho, que é ter o sensor nas caixinhas individuais, CodeLog, que a gente vai falar daqui a pouco, e desenvolvi outros produtos também, e hoje eu estou com uma outra empresa também, mas eu cuido dessa empresa, na área de desenvolvimento, e de uma outra empresa que faz, inclusive, capas térmicas e produtos correlacionados na área de frio, para arrumar a cadeia de frio como um todo. Ok, obrigada. Fernando, por favor. Minha formação é sou administrador de empresas pela FGV, fiz marketing pela Casper Libero, trabalhei muitos anos na Sony Brasil, na área de supply chain, depois fui key account na Lojas Pernambucanas e depois passei para a Alcoa, divisão de tampas plásticas, e acabei recebendo um convite da Videolar. A Videolar estava abrindo uma nova planta em Manaus, também no segmento de tampas plásticas, e eu gerenciei em nível nacional esse novo segmento para a empresa. Recebi um convite da Closet Gap, é um produto inovador, um produto novo, queria ajudar bastante os consumidores, então aceitei a proposta e migrei de empresa. Tá certo, maravilha, hein? Bom, então vocês são da área de tecnologia, inovação, né? Sempre gostando de descobrir coisas novas, né? Agregar valor, inclusive, ao produto dos fornecedores, porque afinal de contas o controle de qualidade em relação a produtos refrigerados é uma coisa muito complexa, né? De vez em quando a gente observa, principalmente em supermercados, a má manutenção dos locais aonde ficam estocados, né, os produtos refrigerados e tal. Sempre que você vai comprar um produto, até fica assim, com um pouco de pulga atrás da orelha em relação a isso. E depois mesmo comprar uma mercadoria que você leva para casa, você não sabe quanto tempo nesse trânsito louco, né, que nós temos, seja em São Bernardo ou em São Paulo, quanto tempo uma mercadoria congelada ou refrigerada vai ficar dentro do carro. Hoje é um bom dia, inclusive, né? Quase 37 graus. Verdade, é um calor muito forte. Então, maravilha. Um verãozão e a gente não sabe o que pode acontecer, né? Se chega em casa, será que aquele produto ainda tá bom, ainda não tá, tal? Mas antes de entrar nisso, eu queria que você me dissesse como surgiu a ideia da empresa, para depois a gente entrar no produto. Na verdade, primeiro nasceu o produto e depois nasceu a empresa, né? O produto nasceu... Pode falar do produto. Sim, primeiro, claro, e depois claro, da empresa? Claro. O produto nasceu da necessidade, né? Estamos em 2013 já,
né? Já temos tudo dos Jetsons quase, né? Dos desenhos animados. Mas hoje a gente trabalha pra caramba, pega trânsito pra caramba e ainda quer namorar, quer passear, quer viajar. Então o CodeLog ele foi criado principalmente para entrar na caixinha que nem você vai para o supermercado. Ah, e aí, que medo, né? E levei para casa, e que medo. Então, é para você, consumidor, a mãe, né? Ou quem mora sozinho, e por mais que cozinhe maravilhosamente bem, eu particularmente cozinho maravilhosamente bem, depois se vocês quiserem receita de costelinha de porco com batata, a gente passa, tranquilo. Que beleza, hein? Mas aí o que acontece? Você pega a caixinha do supermercado e você tem a garantia que aquele alimento ficou o tempo inteiro congelado. Então, tanto tem a parte de sabor, de textura, as propriedades organolépticas, né? A qualidade do alimento em si, que você come, fica gostosinho, que nem a tua avó fez na hora ali, congelado, que descongela. Tem o preço baixo, porque é um produto de escala, certo? Em relação a você fazer. E tem a segurança alimentar, que é o mais importante, que você não vai passar mal, teu filho pode comer, não vai passar mal, uma pessoa de idade vai comer, não vai passar mal. Que hoje a gente tem muito medo de comer e passar mal, inclusive a parte de pescado, coisa assim, né? Sorvete também, você vai comprar, poxa, tá arenoso, ou a sobremesa, será que mexeram na minha torta de limão? E não, é que derreteu a torta de limão no caminho. Então, é para o fim da dúvida. O produto CodeLog foi criado para ir na caixinha final, né? Agora, a empresa são dois sócios, o Bruno e o Marco. O Marco é meu colega de turma de colégio, então a gente sempre se falou, sempre conversamos e a gente se encontrou depois de 10 anos de formado pela Poli, no jantar lá no Clube Romos, e a gente foi conversando, e daí, foi nesse jantar que nasceu a empresa, de certa forma. Aí a gente foi conversando, ele tinha patente, eu tinha patente, a gente queria trocar figurinha, escritório, marcamos almoço, a gente ficou sócio de escritório, então vamos montar um escritório junto, e depois a gente resolveu, vamos montar uma empresa de tecnologia para resolver o problema do frio? Então vamos embora. E daí nasceu a Closet Gap. Tá certo, legal, hein? É, que bem maravilha. bacana. Bom, então vamos lá, Fernando, o que é esse sensor individual, né, inovador do CodeLog? É um sensor que demonstra de uma maneira fácil, rápida e barata se a cadeia do frio foi respeitada ou não. Essa é a intenção principal do produto. E mostrar para o consumidor final que ele está comprando um alimento e está conforme, seguindo as orientações do fabricante em relação à temperatura. Se saiu da fábrica com menos 12, a ideia é que chegue no final com menos 12, que não tenha esse processo de descongelamento e recongelamento durante o transporte ou, inclusive, no distribuidor, no próprio mercado. Então, com o sensor, ele consegue demonstrar dessa uma maneira fácil, rápida e barata. Como é que é aplicado? Porque, a meu ver, eu posso ter até duas utilidades para ele, não é isso? O do consumidor final e o da empresa que quer que o seu consumidor tenha a garantia do controle de qualidade e do grau de refrigeração do produto. É isso? Então, eu posso tanto usar como pessoa final, quanto como pessoa fornecedora do produto? Sim. Hoje você pode, a aplicação do sensor, você pode colocar através de um adesivo que vai no próprio sensor, você coloca na caixa master, ou você pode colocar no próprio interior, mas também nas caixas individuais. Então você tem essas duas utilizações, você pode colocar na caixa master ou no próprio embalagem individual. Meio que nem, né, um colega nosso aí, 1001 utilidades. Pode utilizar de várias formas. Porque tem infinitas formas. A gente pode usar nos pallets para exportação, pode usar nas caixas massas, que você nem falou, pode usar na caixinha individual, pode colocar nas gôndolas expositoras, pode colocar nas câmaras frigoríficas, nos pátios de estocagem. Vários clientes podem usar e utilizam para auditoria, certificar também que a câmara fria, o túnel de congelamento congela o alimento, porque existem várias falhas na cadeia do frio, né? Às vezes não congela, às vezes é no transporte, às vezes é na chegada, às vezes é na gôndola expositora, às vezes é só quando o consumidor chega para casa e às vezes não, às vezes está tudo redondinho, né? Então, tem várias utilizações, são as mais diversas, a gente ainda está descobrindo umas novas aí que os clientes são bastante criativos. E vocês trouxeram uma amostra, é isso? Sim, trouxemos uma amostra. Vamos ver se dá para a gente enquadrar, que é uma coisa pequena, simples, funcional e de extrema valia mesmo para a questão do controle de qualidade, né? Até parece uma seringazinha, né? Esse sensor está desativado, né? Você precisa congelar para ele ativar. Ele rompe um lacre, ele fica se respeitar a temperatura, ele vai mantendo conservado.
Se a temperatura for quebrada, ele vai do conservado para o alterado. Então, ele funciona no processo de fusão. Quer dizer, então, vocês falaram que fazem isso utilizando os pallets de exportação, né? Se quiser dar um zoom aqui. Mostra para a nossa câmera, vamos ver se eles conseguem dar um zoom, né, para ver como é que é o... Dá para dar um zoom aqui? Vamos ver se... Não? Quer que eu leve lá? Não, não dá para dar o zoom. Não, está... Não. Vamos lá. Tudo bem, obrigada. Vamos ver. Então, por exemplo, no pallet para exportação e tal. Inclusive, isso facilita muito para a seguradora identificar aonde houve algum problema que tenha ocasionado a perda na mercadoria, não é isso? Correto. É um sinistro que chama isso? Sinistro do seguro. Inclusive, pode baratear o valor do seguro, né, dando já retorno de cara para o cliente do CodeLog. Muito, muito interessante. Você consegue identificar se estourado o sensor, se foi no transporte, se foi na própria fábrica ou se foi no próprio mercado. Você consegue identificar onde foi que quebrou a temperatura ou não. Porque todo mundo que recebe a mercadoria vai ter a responsabilidade de ver como é que está o CodeLog. Ajuda muito. Estou recebendo, estou lá, está recebido em boa ordem e tal. Porque ninguém vai querer se responsabilizar. Claro, ele vai com código único, então o seguro consegue rastrear se aquele produto saiu mesmo daquela fábrica e seguiu todos os parâmetros de produção, temperatura, até chegar ao cliente. E é vendido para a pessoa física também? Por exemplo, eu vou no mercado e se eu quiser levar lá um sorvete, um pote de sorvete para minha casa, eu tenho como adquirir também? Nós estamos lançando um projeto, agora nos próximos meses, que você vai conseguir encontrar esse sensor nas lojas de congelados. Um exemplo, você vai comprar um kit de congelados, pratos congelados. Vai ter alguns expositores, você vai colocar o sensor no seu refrigerador, no seu freezer da sua casa para saber se está funcionando bem, se teve uma alteração de luz, a luz caiu, caiu a luz. Se teve uma alteração drástica na temperatura, se teve algum problema com os pratos que estão lá dentro. Você fica sempre na dúvida, será que posso comer agora, será que não posso? Então o sensor ele vai conseguir te mostrar se está ok ou se teve uma quebra drástica da temperatura. Então você vai conseguir encontrar isso nas lojas de congelados. Essa é a primeira ideia. E a gente vai estar expandindo isso ao longo do tempo. Ok. Vamos lá. Por que foi desenvolvido e criado o sensor CodeLog? Qual foi a necessidade que, de repente, você sentiu? Você já trabalhava com alguma coisa refrigerada? Como é que foi isso? Não, eu criei pela necessidade como consumidora final. Eu adoro a minha vida, adoro o meu trabalho, mas eu adoro passear, eu adoro dançar, adoro fazer ginástica, adoro namorar e adoro cozinhar também, mas eu queria muito consumir comida congelada com garantia e com um melhor sabor, uma melhor textura, um melhor aroma. E a cadeia do frio sendo falha, eu muitas vezes me sinto insegura em comprar um alimento congelado. Então, foi criado pela necessidade de ter a caixinha final do alimento com o sensor. Foi para isso mesmo que ele foi criado, que nem comentado no começo do programa. Hoje as empresas, de modo geral, essas, vamos dizer, as maiores, né, as mais renomadas aí, elas já estão utilizando o produto de vocês? Tem algumas empresas que já estão utilizando. A gente até conversou com alguns clientes que liberaram o nome, então a gente pode citar aí a Native de pescados, que fica no Mato Grosso, que tem pescado de tilápia, o Marcelo Aiger até, né, podemos falar o nome dele, se alguém quiser procurar, eles tá em uso. Podemos falar também do Magazino, foi meu primeiro cliente, tem o Clóvis, querido, se puder mandar um abraço para o Clóvis. Clóvis, um grande abraço. Estamos num estudo para colocar nas caixinhas individuais com ele, com os excelentes produtos dele, porque é uma boutique, né? Então ele tem carpaccio de avestruz, carpaccio de lagarto, tem alguns carpaccios bem especiais e ele é extremamente cuidadoso em toda a linha de produção, em toda a logística, né? É bem bacana. E temos vários clientes que estão em teste também. Fechamos uma rede de supermercados, a Grupo Mateus, já comprou um lote, já está utilizando na fábrica. De pescados também, a Só Peixe, no Rio de Janeiro, já está utilizando também para entrega dos peixes para os hotéis, garantindo assim a qualidade do início ao fim do processo. Outros clientes também que estão iniciando e precisa treinar toda a cadeia, precisa cuidar também de não só implantar, mas de treinar o pessoal para ler, embora é fácil leitura, né? Ou o marcador está no vermelho ou está no azul, é um passa ou não passa, é muito fácil
né? Até uma criança que não sabe ler consegue ler o sensor mostrando para ela a finalidade do mesmo. Certo. E é uma temperatura única que ele tem? Como é que funciona? Porque você coloca para congelar e aí ele dá o pico de congelamento com quantos graus? Então, ele para congelar, ele precisa estar abaixo da temperatura de fusão, porque o princípio dele é fusão. É um bloquinho de gelo que derrete. Só que daí cada temperatura, então cada modelo é uma temperatura. Hoje a gente tem 0, menos 5, menos 12, menos 18, menos 21, mais 40. Estamos desenvolvendo os pré-refrigerados, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 2, né? Quando tem que também o inverso, em vez de passar, não pode ser mais frio que mais 2, mas é sempre fusão. Então, o que acontece? Cada fórmula, são fórmulas todas alimentícias, com aditivos alimentícios, tudo atóxico, ele descongela na temperatura de fusão do modelo. Então, o de 18 descongela a menos 17,4, dá um platô, dá uma curva retinha, menos 17,4, a gente põe mais ou menos meio por tolerância, mas é mais ou menos 0,1, né? A precisão da curva. A gente tem mais ou menos 0,3, que é a precisão dos instrumentos que aferem. Então, a gente joga mais ou menos meio como segurança para o mercado, mas é mais ou menos 0,1 de 7,4, entendeu? Então, todos têm uma margenzinha em relação à temperatura limite. E daí, ele recebendo calor e temperatura, ele derrete. É bem bacana. Todos são nesse modelo que você mostrou? Sim, esse o que muda... Tem maiores, todo esse tamanho. Mesmo para exportação, para colocar no pallet, é esse tamanho? Sim, mesmo tamanho. O que muda as temperaturas e a cor para identificar. Às vezes um cliente liga, eu quero 100 peças do verde. Então a gente sabe que é o de menos 18, eu quero laranja. Então pela cor você consegue identificar até o processo de produção do sensor em nossa fábrica. Quer dizer, cada graduação tem uma cor diferente. A gente pode fornecer fora do blister também. O blister é essa embalagem, né, externa, para você embutir dentro da caixinha individual. Então, nas caixinhas de 200 gramas, ele pode ser individual. E esse pallet aqui, ele tem um número único, ele tem um código matrix ou código de barras, toda essa área branca é variável para o cliente. Então, isso foi uma coisa que os clientes nos pediram. Hoje, a gente tem um número único por unidade, não por lote. Então, é impossível a falsificação. A gente pensou, né, como falsificar, para quê? Para criar algum que não consegue falsificar. Então, para falsificar, tem que realmente violar o blister, porque a impressão está entre as duas camadas. Não adianta escrever tinta em cima, o que for, não tem como falsificar. Certo. Então, não há restrição nenhuma em relação à utilização desse produto, né? Que eu ia perguntar em que produtos pode ser usado, você já até falou mais ou menos. A gente atende, por exemplo, se for numa caixa master, se for num pallet, a gente pode, dependendo das necessidades do cliente, a gente pode até adaptar uma solução que não seja o adesivo ou a inserção do sensor em si. Se precisar fazer, por exemplo, uma embalagem no próprio pallet, entendeu? Que ele se encaixa, alguma coisa assim, a gente estuda caso a caso. Até porque um pallet, a gente lida ali com uma variação de números, de volumes, né? E ele consegue garantir a temperatura do volume inteiro? Então, o que a gente recomenda, pelos estudos que nós temos, junto com os frigoríficos, junto com o pessoal que fica o dia inteiro na área do frio, né, há 20, 30 anos, é o quê? É colocar um por face do pallet. Então, num conjunto de vários pallets juntos, dá uma média de 3 a 4 sensores por pallet, quando for por pallet para exportação, né? Tá um custo aí, dependendo do local, de R$ 2,50 a R$ 3,00 a unidade. Então, um pallet de 700 kg de carne é bastante viável, é bastante tranquilo de colocar, né? Ou se não, pode ir para as caixinhas, coisas assim, mas aí não tem blister, daí a gente tem que conversar de preço, essas coisas. Tudo. Ok. Precisamos fazer um rápido intervalo, voltamos já com esse assunto bem interessante aqui, que é o Code Log. Fiquem conosco. Estamos de volta com o nosso programa Logcomex, hoje recebendo a Tatiana Dipp e o Fernando de Norman, que são da empresa Closed Gap. E estamos falando do inovador Code Log, que é uma ferramenta bem interessante aí para manter o controle de qualidade para produtos congelados e refrigerados, né?
Eu até perguntei para você agora no nosso intervalo, né, quais são as suas outras invenções, né, quais são as outras inovações, já que você é uma pessoa tão criativa, que gosta de trabalhar bastante com isso. Quais são os outros produtos aí da sua linha? Então, nessa área do frio, estamos desenvolvendo também os sensores de refrigerado, então mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 7, mais 10, mais 15, né? Mais 8, a temperatura que o cliente precisar. Temos também um suporte de data e hora com um reloginho que trava, né? Para garantir a hora que o indicador cold log virou, que também está em desenvolvimento. Temos também, num outro mercado, que não é bem ainda na área de frio, temos capas térmicas bem diferenciadas, que desastradas, assim, você põe e tira rapidamente do pallet para as áreas de transferência. Então, quando você tirou a menos 30, né, o seu produto congelado, ele passou para o pátio de transferência, às vezes pela correria, pelo trânsito, aqui em São Paulo, por exemplo, né, todos os caminhões têm que sair às 5 da manhã, é uma loucura aquilo tudo, não tem como fazer uma logística, fica na área de transferência às vezes mais do que 30 minutos, então tem uma capa que é rápida de pôr e rápida de tirar, porque também ninguém tem muito tempo para ser uma coisa mais complicada. E além dessa área do frio, eu tenho uma área de pet, chama Utopia Pet, quem quiser entrar, www.utopiapet.com.br, que são caminhas ultra resistentes para cães, para aqueles cãezinhos que destroem tudo, assim, sabe? E daí tem vários outros produtos também lá, tem toca de gato, que se arranha e não rasga, tem kit Lego gato, que você vai montando todo o kit de arranhadores, com caminho, essas coisas. É uma diversidade de produtos na área pet também. Legal, criativa ela, né? Eu adoro criar. Se alguém tiver algum problema e não tem a solução, prometo tentar desenvolver. O que eu gosto, a minha paixão, é o que eu gosto de fazer da vida. E aí, então, por isso, né, e por já trabalhar um pouquinho aí nessa área de frio, você resolveu criar aí o Cold Log. E eu queria que você colocasse para nós aqui qual é a diferença do Cold Log para esses outros indicadores que já existem no mercado. Se é que existe mesmo, né? Porque... Se é que existe, ou melhor, funcionam, né? Que existem concorrentes bastante respeitáveis, existem os data loggers e os termômetros normais, desde o termômetro de mercúrio, de bulbo de álcool, né? O termômetro que você usa para medir febre, existem os termômetros digitais, que são os data loggers, cada vez mais avançados, integrados, né? Mas a vantagem do nosso é fácil leitura, não precisa de bateria nem nada junto. Ele é um passo, não passa, e o princípio dele é a grande diferença em relação aos concorrentes. Por quê? Porque é fusão. Então é que nem um pedaço do alimento. Se você pega um pedaço de carne, você tira do freezer e você põe na pia, ele vai de cara de menos 20 para mais 20? Não. Ele tem uma inércia térmica. E o sensor é exatamente isso. É como se fosse um pedaço de alimento seguindo essa inércia térmica. Por isso que ele é tão bom e tão representativo. Essa é a melhor vantagem dele em relação aos concorrentes. Maravilha. E já está circulando, então, no mercado nacional, né? Como você disse, já tem clientes no Rio, Mato Grosso e por aí. A distribuição é nacional. Nível nacional, estamos iniciando o processo de exportação também para alguns países, Espanha, Portugal e Noruega. Eu ia até perguntar mesmo nisso aí, quais são as vantagens do sensor Cold Log na logística internacional, né? Nacional e internacional. Porque isso aí também deve dar um diferencial para quem usa o produto de vocês, né, na hora que a mercadoria chega no cliente final. O cliente final vê que houve uma preocupação por parte do seu fornecedor de estar controlando, né, o frio durante todo o trajeto, né, do ciclo do frio aí, de saber que ele está recebendo realmente um produto de qualidade, não é isso? Sim. No mercado nacional, o Brasil é muito grande, as distâncias são enormes. Um exemplo, São Paulo até Manaus demoram dias para chegar uma carga. A grande vantagem é que você consegue mandar o sensor para Manaus, se a fábrica foi em Manaus, ele vai dessa forma, vai descongelado. Então ele vai sair de 20 graus de São Paulo, vai até 30, 35 graus em Manaus. E você ativa por congelamento. Então você não tem essa barreira também de, tem que mandar o sensor congelado para fazer esse processo de envio, não. Você manda desativado, ele ativa e manda para cá. Lá ele vai pôr na câmera fria dele, vai atingir a graduação que ele necessita. Sim, aí ele vai colocar na carga e vai vir para São Paulo. Então você consegue monitorar desde da produção, desde que foi produzido aquele alimento, até a chegada aqui em São Paulo. E uma grande vantagem em relação ao mercado externo é que você consegue monitorar o container a um custo muito baixo.
muito baixo. Você está falando de monitorar 3 pontos em um container com R$9. E ele é descartável, ele não precisa ser, chegou aqui o container, manda de volta o sensor. Não, a logística reversa não é necessária. Isso é um outro diferencial muito bom em relação aos concorrentes também para exportação, porque ele vai e não tem a necessidade de voltar. Você pode usar ele enquanto ele estiver congelado, né, quantas vezes forem necessárias, e tem um número único, mas não tem a necessidade de voltar. Isso é outra vantagem muito grande, além do preço. Né? Temos clientes que utilizam o nosso sensor em câmaras frias há 2 anos e nos congelou, então você pode utilizar. E a partir do momento que ele está no conservado, você pode utilizar quantas vezes for necessário. Né? Não é descartável. A partir do momento que ele saiu do conservado para alterado, sim, porque ele é reversível. Aí ele não volta mais. Mas se ele estiver no conservado, você pode monitorar o seu freezer, sua câmara fria, até a própria carga, sem problema nenhum. Era o que eu ia falar. Então, para as companhias marítimas que se utilizam muito dos containers reefers, para eles seria interessante também se utilizar do equipamento de vocês? Sim, por ter preço muito baixo e ser descartável, não precisar retornar para o país de origem, então você tem um ganho muito grande em relação ao que tem no mercado. Ele é totalmente atóxico. Todo o material é atóxico do sensor. O que é interessante para, por exemplo, o exportador, né? O exportador, sabendo, ele precisa colocar a mercadoria dele, a mercadoria dentro de um container reefer. Mas quem garante que aquele container reefer, tá certo? Vai ter a autonomia de energia preservada, se não vai ter uma queda de energia quando ele estiver no terminal, queda de força, quantas horas vai ficar desligado aquele container, mesmo no trajeto. Aí você elimina todo aquele processo de análise de dados, gráficos. Será que quebrou a temperatura? Será que não? Será que está bom? Será que está? Não, o sensor te mostra realmente o que você precisa saber. Ele integra se a temperatura foi respeitada. Toda a temperatura ao longo do tempo, se passou ou não passou de menos 18, numa leitura de segundo, né? Simples, azul, rápido, vermelho, fácil. acabou. Essa Qualquer pessoa lê, o operador na área lê, não precisa de um computador perto, não precisa de um sistema perto, não tem um problema de desmagnetização ou de anteninha longe que não pegou o sinal bem ali, né? Então, ele é bem completo nesse sentido. Inclusive no recebimento, né, Tatiana? No recebimento, você tem a carga sendo entregue no supermercado, azul, já coloca para dentro. Você tem um ganho monstruoso em relação à agilidade de recebimento. Com certeza. Você consegue receber muito mais rápido. Com certeza. Com a e além disso, você ajuda a educar o motorista do caminhão, o receptor no aeroporto, na alfândega, no porto, onde quer que seja, porque você envolve todo mundo e mostra onde está a falha, porque hoje a culpa é sempre do vizinho, né? Sim, exatamente. E daí com isso você consegue educar toda a cadeia, porque existe um grande trabalho de educação e de conscientização do frio. Porque você conversa com os motoristas, né? Tem vários motoristas, olha, fiz o trabalho direitinho, né? Está tudo aqui funcionando bonitinho. E tem os que nem sabem, que diferença faz descongelar o alimento ou não, né? Porque afinal de contas isso é importante. Então falta muita orientação. Uma das outras coisas que a gente está lançando também são cursos para os pessoais, para todos os motoristas de caminhão e para os envolvidos, né? Para o líder dos motoristas, né? Para o chefe que distribui a logística, tudo. A gente está dando uns cursos aí com alguns grandes pesquisadores do mercado. Tem o Williams Ruivo, tem o César Pasqualini, que é do Emater, que é lá do Paraná, tem o Dr. Alex Augusto, que são pessoas de peso que estão aí no mercado há 30 anos, tem um grande forte aí da parte de distribuição de seguretes que ajudaram a montar esse curso para justamente orientar esses motoristas, orientar esse pessoal da correta importância e manutenção do frio. E onde está sendo feita a manufatura dele, né? Onde vocês estão produzindo o coton aqui? Nós temos uma planta em Guarulhos, sala limpa, segue todos os parâmetros necessários para a fabricação do sensor. Então é local, é em São Paulo, Guarulhos, São Paulo. E exportando, já estão? Estamos iniciando a exportação, porque não é tão fácil você seguir todos os parâmetros necessários para que isso ocorra, em relação à legislação de países. Então a gente começou o processo de envio de amostras, entender o mercado, estamos conversando com alguns clientes para saber realmente como vai ser a utilização, explicando o conceito do produto. Mas início das vendas ainda não, mas em 3 meses, 4 meses, provavelmente a gente vai estar com tudo pronto para o início das operações. O Fernando está aprendendo a falar espanhol muito bem, ele está indo para a Espanha junto com o Bruno, vão visitar lá vários clientes agora em janeiro,
E a ideia é pegar o retorno desses clientes. A gente tem alguns clientes de Portugal que vieram para o Brasil, que tem uns excelentes bolinhos de bacalhau, maravilhosas bolinhas de bacalhau, mas tudo a gente tem que conhecer bem, né, para levar, testar, colocar, verificar se... A gente já verificou várias legislações lá, que nem FDA, que nem Anvisa, MAPA e etc., equivalente de lá, mas a gente sempre fica um pé atrás nos países internacionais, se não falta nada mesmo, né? Então a gente sempre dá uma última olhada que está tudo certinho de registro para poder colocar na prática, no dia a dia dos consumidores lá. Isso é a exportação do produto de vocês, mas já existem outros produtores de congelados que estão utilizando isso para ser exportado ou não? Para ser exportado, nós temos um cliente em Santa Catarina, o caso da Leardini. A ideia deles uma das ideias é essa, colocar nos produtos aqui no Brasil e mandar lá para o exterior. E tem um outro cliente de pescado também. O Brasil importa muito salmão, importa muito pescado, algumas coisas do Japão para pratos especiais, pescado de alto valor agregado, acima de R$70 o quilo, R$80 o quilo. Então, esse pessoal, eles gostam de fazer, né, receber o produto deles, o pescado deles, sem falha no frio. Então, com o cold log, com a garantia de que ficou íntegro o tempo inteiro o pescado até eles para fazer a distribuição. E daí vai para a distribuição e para os consumidores finais. A gente tem trabalhado bastante, somente a importação, né, como sensor. A importação que você diz? A importação. A gente está querendo também trabalhar a exportação, mas ainda estamos no início dos trabalhos. Tá, no caso, deixa eu ver se eu entendi, no caso da importação, vocês mandam o code log e ele vem com o produto? Manda o code log desativado, aí num outro país, no Chile, ou El Salvador, ou Vietnã, ou outro grande país da área de pescado, congela-se o sensor junto no mesmo local onde se congela o pescado, e daí, nesse caso, se ativa ele. Então, se passar do frio a partir dessa temperatura, ele passa a acusar. E daí, com ele congelado, com o marcador vermelho na região azul, ele vem desde lá, passa por toda a logística, seja de caminhões, seja de porto, seja de avião, e chega até a fábrica de pescado. Aí na fábrica de pescado se confere se o sensor está ok, e daí se processa o pescado daí para frente. Às vezes é só uma redistribuição ou reembalagem, às vezes nem reembala, né? E daí já vai para outra fase da distribuição. Nesse caso, vocês estão exportando, então, com uma finalidade já própria de importar novamente, é isso, né? Nesse início, sim. Aí, no futuro, esses 3, 4 meses, essa viagem para a Espanha, é que eles começam a utilizar o sensor e automaticamente eles começam a enviar o sensor para o Brasil, para outros países. Qual o volume de produção mês? Em torno de 1.200.000 a 1,5 milhão por mês de sensores. Mas a gente não tem gargalo. A gente pensa até em fazer um menor ainda para as caixinhas individuais, e o acordado com os investidores é o quê? Sempre ter capacidade produtiva para atender o crescimento e novo projeto já de capacidade instalada. A gente está totalmente estruturado para se amanhã precisar fabricar na China, Estados Unidos, fabricar em outro local, não vai faltar produto para ninguém, tem para todo mundo. Estamos preparados para ampliação, sem problema nenhum. Isso está nos planos desde o início. E eu tenho até uma ideia para você. Ah, bacana. Né? Ixi, agora pegou. Eu trago no próximo programa, traga. Eu adoro ideia também. Mas qual é a possibilidade de você introduzir diretamente esse sistema na própria embalagem? Da embalagem já ser produzida ou ter um espaço nele para depois ele ser adesivado, mas ele não teria essa forma cilíndrica. Ele teria a forma de uma etiqueta, de um selo, por exemplo. Isso é possível? Está falando do princípio. O que a gente está com um projeto muito grande com o cliente toda essa em volta da embalagem vai estar no próprio produto. Por exemplo, uma caixinha de lasanha. Então ele vai estar na lasanha, o desenho certinho do jeito que está aqui. Então é só essa parte que vai lá no interior da caixa que vai mostrar essa movimentação do dispositivo. Em relação à etiqueta, esse processo... Ela vai estar de maneira interna. Essa parte vai ficar interna e a gente vai utilizar isso aqui na embalagem do produto. Embutido hoje. Mas essa parte fica embutida. Então, com esse princípio de fusão. Consegue ver. Consegue ver. Que a gente precisava pegar uma caixinha, depois eu te trago a caixinha certinha, porque
Então, uma caixinha de 200 gramas, então vamos supor que aqui fosse uma caixinha de 200 gramas. Então, você empilha fácil, porque ele não fica para fora, ele fica embutido dentro. Você recorta, na hora que você vai fazer a caixa, que tem a faca de corte que corta, ela já corta um bercinho aqui. Então, você embute ele no bercinho e ele fica em contato térmico com o alimento. Todos esses dizeres, eles vão estar na caixa. Sim. E esse sensor ele vai estar com uma profundidade nessa embalagem, ele vai estar no interior. E você vai conseguir, como consumidor, identificar se o dispositivo está no conservado ou no alterado. Isso aí vai gerar uma dor de cabeça para os donos dos supermercados, atacadistas, né, varejistas, distribuidores em geral, porque nós sabemos que muitos deles têm a mania assim de desligar o freezer durante a noite e ligar de dia. Se alguém do IDEC quiser entrar em contato conosco, ou se alguém dos supermercados quiserem entrar conosco, a gente conversa aí com as grandes redes de supermercado, né? As pessoas responsáveis pela área do frio me conhecem pessoalmente, que alguns dos clientes eu faço questão de visitar particularmente, além de toda a equipe aí que o Fernando montou. E eu acredito que tem vários supermercados, quando você conversa com o líder lá, o nacional de frio, ele está junto com a gente, não é para ter falha no frio. O problema são as gerências médias que querem economizar energia. Isso é uma falha muito grande. A gente até está vendo se lança um estudo científico aí. A gente só não fez ainda por falta de tempo pela correria. Mas que nem o ar-condicionado numa sala. Se você desliga o ar-condicionado e liga de novo, pensando que está economizando energia, você está gastando mais energia. Isso está publicado em papers científicos. O alimento, se você vai desligar o freezer de noite e recongela o freezer pela manhã, o calor latente para você congelar 1 grama de água é 80 calorias. E para você manter lá o deltazinho é muito menor. Então, na verdade, em vez de você economizar energia, você está gastando mais energia ao desligar o freezer. E falta muita conscientização. Então, a gente também está trabalhando nisso. E a gente, é claro, já que estamos aqui, né, na TV ABCD, a gente pede, né, o apoio dos supermercados, principalmente como consumidor final, né? Vocês querem economizar energia, quer bater meta? Vamos bater meta e vamos arrumar. E ele é ótimo para o supermercado também, porque tem gôndola expositora que cria aquela camada de gelo e fica gastando energia, e aquele bloco de gelo é um baita no isolamento térmico. Então, o sensor ajuda também a monitorar e pegar falha de equipamento. Então, a gente está sendo, na verdade, amigo do supermercado. A gente não é inimigo, a gente é amigo deles. Não tem, né, por quê e contra. As vendas dos supermercados iriam aumentar bastante. Por quê? Muitas vezes, quando o consumidor vai até o supermercado, ele fica na dúvida, será que eu compro aquele camarão? Será que não? Será que foi descongelado, recongelado? Com o sensor, ele vai saber se realmente o produto está ok. Então, vai aumentar as vendas dos supermercados. Isso aqui não vai prejudicar a minha visão e da ideia do produto, não vai prejudicar, e sim ajudar o supermercado a incrementar as vendas e garantir ao consumidor um produto de qualidade. A gente pode, inclusive, nas marcas próprias, colocar o indicador, olha, você quer uma lasanha bolonhesa maravilhosa, né, ou a 4 queijos com sensorzinho, você come e fica tranquilo, o molho não fermentou, não estragou, tá tudo saudável. Você quer um sorvete gostoso que você não precisa bater milkshake para usar, né? Tipo, não está cristalizado, você quer comer ele cremosão, que nem um açaí cremoso é uma coisa, né? Açaí cristalizado é outra. É diferente. Então, com isso, com a marca própria, somos mais uma vez aliados das grandes redes de distribuição e dos supermercados. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso programa e eu gostaria que vocês deixassem o contato de vocês, né, para os nossos telenautas, como agendar para fazer teste, né, receber uma visita de vocês. Claro, eles podem acessar através do site www.closedgap.com ou através do telefone 11 3171 3456. Ok. As suas considerações finais para o nosso telenauta, então, por favor? Tá, agradeço a todos pelo convite da Cláudia e pela TV ABCD, e se surgir qualquer dúvida, qualquer conselho ou sugestão, por favor, entre em contato conosco. Tatiana? Estamos aí. Quem precisar de qualquer evento, qualquer coisa, pode falar diretamente com a gente. Eu vi ali que colocaram o site do CodeLog, enquanto o Fernando está falando da Closed Gap, tem os 2 sites, está certinho, www.codelog.com. E se quiser o meu e-mail também é Tatiana Dipp, Dipp é D de Delta, Índia, Papa, @closedgap.com, ou se não, @yahoo.com.br. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez a presença de vocês.
Agradeço aos nossos telenautas e ficamos por aqui nesse nosso programa Logo Comex de hoje e nos vemos na próxima semana. Bom final de semana a todos. Um abraço.